Gente, vou aparecer aqui rapidinho só pra falar que o primeiro evento do casamento tá chegando, vai ser hoje daqui a pouco. A gente já tá quase saindo. Vai ser o chá de lingerie. Eu tô empolgada. Vai ter muita gente especial lá. Vai faltar algumas pessoas especiais, porque a gente teve alguns probleminhas na questão de envio dos convites, mas acontece. A gente tem que aprender a ter o nosso olhar voltado para as coisas boas e não para aquilo que deu errado, né? Quero mostrar para vocês o look. Não fugir do branco tradicional, né? Mas tem cor nesse vestido que torna ele muito lindo. E eu amei essa cor, combina comigo. Então é... Bom, eu quero compartilhar uma coisa que eu tenho tentado ultimamente, mas que eu acredito que não vai dar certo. Mas que tem sido muito difícil pra mim. Eu tô num processo de saber se eu consigo lidar com o meu cabelo natural. É uma coisa tão assim, né, que às vezes eu fico pensando por que é tão difícil pra mim lidar com ele, sabe? Quando ele seca, assim. Eu quero mostrar como que fica e como eu tenho feito também. Porque quando ele fica mais cacheado, eu tenho mais dificuldade de lidar com ele. Por isso que às vezes o mais fácil é fazer uma escova, passar alguma coisa pra alisar. Mas hoje eu quero fazer uma tentativa, né? Pra ver se vai dar certo. Só isso aqui. E assim, meu cabelo ele é muito fino, então isso é uma vantagem de certa forma. Porque da forma como eu deixo ele molhado, ele vai secar. Se eu faço isso aqui com ele, por mais que ele seja ondulado, ele não é cacheado, ele é ondulado, sabe? Quando eu deixo ele secar natural, ele fica mais onduladinho. Mas se eu faço assim, ele vai ficar bem cacheadinho, sabe? E fica bonito, assim, mas aí no outro dia já fica feio de novo, sabe? Olha aqui, ó, eu tenho essa mecha e essa mecha, gente. Acabou o meu cabelo. Não tem mais nada. Então, pra secar, eu divido ele em 3 partes e consigo secar. Então, tipo, 15 minutos já é suficiente pra secar todo o cabelo. Não gasta muito tempo. E aí, eu só seco quando lavo, né? Pensando, nossa, será se eu faço um alisamento no meu cabelo? Vai ficar muito mais fácil ainda, né? Desde nova, eu sempre fiz, né? Na realidade. Só que, no meu caso, eu faço uma vez por ano, porque é realmente só pra controle de volume. E geralmente eu sinto uma necessidade maior de fazer quando tá na época de chuva, porque fica o tempo mais úmido, né? E com o tempo mais úmido, eu sinto essa necessidade porque meu cabelo fica muito armado quando tá úmido. E o alisamento, né, quando eu fazia, que eu fazia na época Botox, ele dá uma controlada nesse volume, né, nessa armação toda. E por ser muito fino, meu cabelo, ele levanta muito rápido, eu não sei. E a minha raiz é oleosa, é um tanto de coisa que me segura, né, na hora de querer viver um cabelo cacheado. Mas ainda tô no processo, vamos ver, né, como é que vai ser, como é que vai ficar. Mas assim, realmente eu me sinto mais bonita com cabelo liso. E eu acho que combina mais com o meu rosto. Na verdade, a última vez que eu fiz esse processo de alisar o cabelo foi em 2024. Então tem 2 anos já. Vou mostrar pra vocês o resultado final desse cabelo.
ficou assim. Eu tava achando ele muito murchinho. Aí eu dei uma passada na mão pra soltar o cacho. E ficou desse jeito, mas... Gente... Ai, ai, não dá. Ainda falando sobre a questão do cabelo, olha pra ver a diferença desse cabelo escovado. Ai, gente, é muito diferente, né? Eu não sei se é porque eu não estou tão habituada, né? Eu utilizo mais o cabelo assim. Por mais que tenha já 2 anos que eu não faço nenhum procedimento químico nele, né? Mas eu tenho usado mais assim mesmo. Bom, eu tô aqui no carro agora esperando o pessoal terminar de organizar as coisas lá do chá. Porque eu não sei de nada, né? E é tudo surpresa. Eu só sei que vai ter o evento. E eu tô muito empolgada. Não sei como é que vai ser, o que que vai ter, como é que é, enfim. Mas tô feliz, tô empolgada, animada. Bom, e aí eu vou ver o que que vai dar pra gravar, porque eu quero muito curtir esse momento. Acho que vai ser muito legal. Expectativas boas. E aproveitar bastante. E eu vou ver como é que vai ser, o que que dá pra fazer, como é que vai dar pra gente organizar. Aproveitar, né, que eu tenho esse tempo aqui sem fazer nada, eu quero comentar novamente sobre a questão do convite, né? Que aconteceu, imprevisto, enfim, os convites não foram entregues para todas as pessoas que estavam incluídas na lista. Mas quando a gente decide olhar somente para aquilo que deu errado, geralmente a gente se frustra muito, né? E aquilo que você decide focar é aquilo que vai prevalecer. Então, eu sei que é algo ruim, é algo que foi chato, assim, né? Não ter... As pessoas não terem recebido os convites, mas é algo que não tem como voltar atrás. E como a gente só descobriu hoje essa questão do convite, não ia ter como a gente fazer algo diferente porque era muito em cima da hora. Então, não tinha o que fazer. E assim, tem tanta coisa boa acontecendo, sabe? Tanto que a gente não tem que ficar focando nessas coisas ruins, né? E isso é algo que a gente vai desenvolvendo na vida. Nesse momento acontecia aquela dinâmica que a gente tem que adivinhar quem deu o presente e se a gente acerta, a pessoa paga a prenda. Se a gente erra, a gente que paga a prenda. E foi um momento muito bom, descontraído, muito legal. As pessoas participaram junto comigo pra eu não pagar a prenda sozinha, porque eu sou tímida. Mostrar pra vocês a lembrancinha. Um monte de coisa que eu vou levar pra casa, né? Já tô arrumando as coisas.
adiantando tudo que dá pra adiantar. Esse é o segredo. Eu quero mostrar a lembrancinha. Gente, ficou um arraso, um capricho, assim, que... Meu Deus. Veio a sacola rosa. Aí veio uma bacia dessa, que é pros pés, né? E veio uma sacolinha assim, ó, também, com alguns detalhezinhos. E aí que a gente tem tudo personalizado, ó, chá de lingerie, escalda, pés relaxantes, ingredientes, os modos de usar. E aí aqui na sacolinha a gente tem uma máscara para os pés, tem uma toalhinha para você enxugar os pés, tem o escalda-pés personalizado. Olha que capricho, gente. Isso aqui, ó, uma gracinha. Ai, gente, foi ótimo o chá de lingerie. Faltaram muitas pessoas especiais, assim, que fizeram falta mesmo. Mas deu pra aproveitar bastante, foi bem descontraído, eu gostei muito. Foi muito bom, tudo foi incrível, perfeito. Decoração, comida, lembrancinha, tudo incrível, impecável. Foi o primeiro evento, né, assim, do casamento mesmo. E aí, como a gente tá organizando muita coisa, assim, do casamento, fica uma coisa mais real, né? Como se tivesse acontecendo mesmo. Porque quando a gente começou a organizar, faltava muito tempo. Então, a gente não tinha muito uma dimensão, assim, próxima, né? Agora, com toda essa organização de eventos e contratos que a gente tá fechando também, fica muito mais próximo, né? Fica muito mais... Sai um pouco do papel, assim, e vai pra realidade. Então, tem sido um período muito bom. Graças a Deus, assim, eu não tô ansiosa. Eu sou até mais tranquila mesmo, mas eu tô cheia de expectativas. Acho que vai ser uma nova fase muito boa. Olha quem tá aqui. Bom, esse mês foi um mês... Deixa eu ver onde que eu vou colocar vocês. Foi um mês que... Esse mês de maio, tá, gente? Que a gente tá em maio. Foi um mês que a gente fez muita coisa do casamento, né? E muitas organizações mesmo, fechando contratos. E uma das coisas que a gente organizou esse mês também foi a questão das músicas, quem que vai tocar, enfim. Então, realmente é sinal de que tá chegando, sabe? E aí teve também o chá de lingerie, que foi ótimo, vocês viram aí no vídeo. Fechei também o contrato do meu vestido nesse mês. Então, assim, foi um mês mesmo que tava falando assim, ó, anunciando bem escancaradamente que o casamento tá chegando. E que, inclusive, eu comecei a perceber também, né? Porque acho que a gente vai entrando na atmosfera, né? Dessa questão de casar e tudo, e essas coisas todas. E aí, quando a gente começou a organizar o casamento, faltava um ano que a gente começou a organizar mesmo pra valer. Mas tava muito longe, muito distante, né? Mas agora não, agora tá muito perto. Então, muda, né? A expectativa muda, o planejamento vai, né, acompanhando o processo de mudança. A gente vai finalizando as questões que tem que pagar tudo, né? Bom, tô gravando aqui sobre casamento. Quero aproveitar pra mostrar algumas coisas que eu comprei pro casamento e que eu amei, super recomendo. Sobre alguns detalhes extras, porque assim, eu fiquei pensando, né, nossa, falta muito tempo ainda pra gente comprar essas coisas. Mas o que eu puder adiantar vai ser bom, porque perto do casamento mesmo eu vou ter muito trabalho pra fazer. Porque eu resolvi fazer algumas coisas e vai ficar muito corrido. Inclusive, a gente vai fazer a nossa mudança mais próximo da data também. Então eu pensei, vou pedindo tudo que precisar pedir pra organizar. Primeira coisa que eu quero mostrar é a Bíblia que a gente comprou para a entrada, né? Porque vai ter a entrada da Bíblia. E aí eu olhei alguns modelos na internet, eu achei esse aqui. Ela ainda tá com plástico, porque como ela é branquinha, vai ser melhor pra conservar até o dia do casamento, né? Porque a gente comprou bem antes. Deixa eu ver se dá pra ver. Minha prima vai entrar, minha prima Jéssica, maravilhosa, vai entrar com a Bíblia. E eu também comprei o porta-aliança. Na verdade, o porta-aliança a gente mandou fazer.
E ficou perfeito, maravilhoso. Tem os nomes, a data e aqui vai as alianças. Muito delicado. Bem detalhado, olha. Bordadinho, tá vendo? Perfeito, bem na estética mesmo do casamento. Depois a gente consegue utilizar. Dá pra pendurar em algum lugar, se a gente quiser. Mas também dá pra usar como se fosse um quadrinho mesmo que você coloca exposto, sabe? Em algum lugar da casa. Então a gente vai conseguir usar depois, que era isso que eu queria, né? Algo que a gente pudesse usar depois, como uma lembrança mesmo do casamento. Eu comprei também pra saída dos noivos, né? Eu pensei em fazer com as pétalas, mas aí depois eu vi alguns vídeos e eu não gostei da saída com as pétalas. Aí o que eu fiz? A minha tia deu a ideia das bolhas de sabão e eu achei maravilhoso, porque fica lindo nos vídeos, nas fotos e tudo. E aí, eu pedi esse tubinho, que ele solta muita bolha. Mas esse tubinho, ele é um tubinho que é suficiente, porque é só na hora da saída mesmo. E aí ele solta bastante bolha. E a bolha, ela fica, sabe? Eu acho que vai dar certo. E aí vai ter 2 crianças que vão entrar no casamento. Aí eu pensei em colocar elas pra soltar a bolha com aquela pistolinha, sabe? De bolha mesmo, que aí dá um volume maior também. E tinha sobrado alguns adesivos, eu aproveitei pra personalizar o tubinho. E aí, com as iniciais T, L. Eu comprei uma coisa que eu não sei se vai ser útil para o casamento, mas depois dá pra ficar em casa, que foi isso daqui. Que é tipo uma bandejinha, eu comprei pra colocar a ceia, né? Porque não vai ter entrada da ceia. Mas aí vai pra deixar lá mesmo, sabe? Aí coloca a taça, os pãezinhos bem bonitinhos aqui. Pra ficar bonito. Pra gente tomar a ceia, que vai ter o momento da ceia, do casamento. E eu pedi também, pela internet, o adesivo de espelho. Que aqui, ó, tem as iniciais. As iniciais aqui. E tem os nomes dos noivos. E a data do casamento. Pra colocar no espelho. Lá no espaço do casamento já tem o espelho. Então a gente não precisou comprar o espelho nem nada. E aí a gente comprou só o adesivo personalizado pra colocar no espelho e ficar lindo, maravilhoso. E é isso que eu comprei até agora. Eu comprei muito mais coisas agora por causa dos doces. Pedi algumas coisas pela internet, forminha de doce, alguns instrumentos que eu ia precisar, que eu vou precisar pra poder fazer os doces. Foi isso esse vídeo. Mostrei um pouquinho dos preparativos do casamento, da atmosfera do casamento, né? De tudo que envolve o casamento. Eu ainda vou postar mais alguns vídeos sobre essa fase. Não sei quando vai sair, né? Apesar de estar gravando um pouco antes, eu não sei quando que vai sair, porque eu preciso de tempo pra editar. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa aventura.